Nossa próxima atividade está na página 9 e 10. Acompanhe comigo, interpretando documentos. Para revisar o que já estudamos sobre o feudalismo, leia o texto a seguir. A maioria das terras agrícolas da Europa Ocidental e Central estava dividida em áreas conhecidas como feudos. Um feudo consistia apenas de uma aldeia e as várias centenas de acres de terra arável que a circundavam e nas quais o povo da aldeia trabalhava. Na orla da terra arável havia geralmente uma extensão de prados, terrenos ermos, bosques e pastos. Nas diversas localidades, os feudos variavam de tamanho, organização e relações entre os que habitavam, mas suas características principalmente se assemelhavam de certa forma. Cada propriedade feudal tinha um senhor. Dizia-me comumente do período feudal que não havia senhor sem terra, nem terra sem um senhor. O leitor já viu com certeza fotografia dos solares medievais. É sempre fácil reconhecê-los porque fosse um castelo ou apenas uma casa grande de fazenda. Eram sempre fortificados. Nessa moradia fortificada, o senhor feudal vivia ou o visitava, já que frequentes vezes possuía vários feudos. Alguns senhores chegavam mesmo a possuir centenas. Com sua família, empregadas e funcionários que administravam sua propriedade, pastos, prados, bosques e ermos eram usados em comum. Mas a terra arável se dividia em duas partes. Uma, de modo geral, a terça parte do todo, pertencia ao senhor e era chamada seus domínios. A outra ficava em poder dos arrendatários, que então trabalhavam na terra, trabalhavam a terra. Agora na página 10, nós já lemos o texto. De acordo com o texto e seus estudos, responda. Segundo o texto, de que era construído um feudo? E quem trabalhava nas terras aráveis das propriedades feudais? Então, isso é de acordo com o texto. Sempre quando tiver uma pergunta que está falando de acordo com o texto, nós precisamos responder de acordo com o texto, do que está escrito ali naquele texto, certo? Então, a gente sempre tem que voltar a leitura para o texto. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta é, de que era construído os feudos? Vocês irão colocar que consistia, em uma aldeia e várias centenas de acres, que são as terras, de terra arável. Então, consistia de uma aldeia e várias centenas de acres de terras arável, que a circundavam e na quais os aldeãos trabalhavam. Então, os feudos eram pedaços de terras aráveis, terras que poderiam ser produtivas, e quem moravam nessas terras eram os artesãos que trabalhavam ali para poder morar. Vocês vão continuar, colocar um ponto e continuar. No entorno da terra arável havia uma extensão de prados, terrenos desabitados, bosques e pastos. Então vamos lá reformular a nossa resposta. Vocês vão colocar que consistia de uma aldeia e várias centenas de acres de terras arável que a circundavam e nas quais os aldeões trabalhavam. Ponto. No entorno da terra arável havia uma extensão de prados, terrenos desabitados, bosques e pastos. Ponto final. Número 2. Em sua opinião, por que os castelos eram fortificados? Vocês vão colocar que para facilitar a defesa e a proteção contra ataques externos. Então, vai ser para facilitar a defesa e proteção contra ataques externos. 3. Em quais partes era dividida a terra arável? Ela dividia-se em duas partes. Vocês vão colocar, ela dividia-se em duas partes. A primeira, o terço do todo, pertencia ao senhor e era chamada de seus domínios. A primeira
era o terço do todo e pertencia ao senhor e era chamada de seus domínios. A segunda ficava em poder dos arrendatários, que então trabalhavam. A segunda ficava em poder dos arrendatários, que então trabalhavam. Ponto final. Certo? Essa foi a nossa atividade de hoje e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Um beijo!